As cadeias vão se abrir. Tem semanas que começam como qualquer outra no calendário, mas que no mundo espiritual podem vir acompanhadas de um novo decreto de Deus sobre a sua vida. E eu quero profetizar algo ao seu coração nesse início de semana. O Senhor já está indo adiante de você, preparando caminhos, quebrando resistências invisíveis, desfazendo emboscadas e liberando sobre os seus dias uma graça que homem nenhum pode impedir. O que tentou te parar até aqui não terá a palavra final sobre essa semana. O Deus que te sustentou nos dias difíceis continua no controle, continua trabalhando em silêncio e continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais do que os seus olhos conseguem ver agora. Por isso, não comece essa semana debaixo do peso do medo, da angústia ou da preocupação. Comece sabendo que a mão do Senhor está estendida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho e sobre tudo aquilo que diz respeito a você. Há uma bênção de Deus repousando sobre estes dias. E eu oro e peço ao Senhor para que aquilo que parecia travado possa começar a se mover. O que parecia distante possa começar a se aproximar. E o que parecia impossível comece a dar sinais de que o céu já entrou em ação ao seu favor. Amém? Que o Senhor te abençoe nesta semana, meu irmão, minha irmã. Eu quero deixar uma palavra para você que está em Deuteronômio 31, no versículo 8, que diz o seguinte: O Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Você já se sentiu preso, sem saída, com todas as portas fechadas ao redor? Tem dias em que a angústia aperta o peito de uma forma que parece não ter fim. Você acorda de madrugada com a mente cheia de preocupações, pensando em tudo o que pode dar errado, e carrega um fardo tão pesado que a sua vontade é apenas chorar. Se você tem vivido assim, com o coração apertado e as forças esgotadas, saiba que é nos momentos de maior aflição que o Senhor revela o seu poder. E Ele vai se revelar a você neste dia. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Aqui no canal nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar e para te dar direção. Se você quer receber uma palavra de esperança e fé todos os dias aí no seu celular, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Eu quero ler mais um versículo com você que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Receba essa palavra aí na sua mente, no seu coração e no seu espírito. Olha só o que Deus está dizendo para nós através dessa passagem. Se você clamar, Ele vai responder. Se você pedir, Ele vai te mostrar o que está oculto. Em muitas passagens bíblicas, nós podemos perceber com clareza que sempre há uma resposta de Deus para as nossas orações, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Nós vivemos em dias de muita pressão, sabe? As pessoas estão sendo consumidas por uma ansiedade profunda. E muitas vezes nós somos levados a pensar que os nossos problemas são maiores do que o nosso Deus. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira gravíssima. Talvez você esteja passando por uma enfermidade que a medicina diz não ter cura, ou até mesmo um problema familiar que roubou a paz da sua casa. É como se você estivesse amarrado, acorrentado, guardado em uma prisão escura
e sem nenhuma porta de saída. Mas eu quero te convidar para olhar para o que a Bíblia relata no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. O apóstolo Pedro estava exatamente nessa situação. Ele foi preso, acorrentado, guardado por soldados armados e vigiado por grandes portões de ferro. Era uma prisão de segurança máxima daquela época. Aos olhos humanos, não havia a menor chance de fuga. O fim dele parecia trágico e inevitável. Mas o texto bíblico nos revela um segredo espiritual maravilhoso. A Bíblia diz que, enquanto Pedro estava guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto os grilhões de ferro prendiam aquele homem, a oração e o clamor incessante dos irmãos o cercavam de esperança. E como resposta àquela oração, o poder sobrenatural de Deus invadiu aquele lugar. O impossível aconteceu no meio da madrugada. O texto diz que um anjo do Senhor apareceu, tocou em Pedro e naquele exato momento as correntes caíram das suas mãos. Os portões de ferro se abriram sozinhos e ele saiu caminhando, livre de todas as amarras. Meu irmão e minha irmã, eu não sei quais têm sido as prisões que estão te cercando nesse momento da sua vida. Eu não sei se você está preso por lembranças dolorosas do seu passado, se está acorrentado por um vício que tem destruído a sua família, a sua saúde, ou se os muros que te cercam são dívidas e contas que você não tem como pagar. Mas eu vim hoje aqui para te dizer que a oração é a chave capaz de abrir qualquer porta. O apóstolo Paulo nos ensina, em 2 Coríntios, no capítulo 10, que as armas com as quais nós lutamos não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Entenda isso. Tem batalhas na sua vida que você jamais conseguirá vencer usando apenas a sua própria força ou a sua inteligência. Tem gigantes que você só vai derrubar quando seus joelhos estiverem dobrados no chão. Quando a dor bater na sua porta, clame. A oração move os céus a seu favor. Tiago 5, verso 16 diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E quando nós clamamos com fé, Deus tem o poder de fazer as correntes caírem por terra. Muitas vezes, a nossa maior batalha acontece dentro da nossa própria mente. A ansiedade vem como uma tempestade tentando nos convencer de que Deus perdeu o controle da nossa vida. Jesus sabia que nós enfrentaríamos essas aflições. Por isso ele disse aos seus discípulos, lá no capítulo 14 de João, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Presta muita atenção. Jesus não deu uma sugestão, ele deu uma ordem. Ele mandou que nós não perturbássemos o nosso coração. Quando você deixa a preocupação dominar seus pensamentos o dia inteiro, você está escolhendo não confiar naquele que criou o universo. A palavra do Senhor diz para guardarmos, acima de tudo, o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você passa o dia inteiro pensando em tragédias, assistindo e ouvindo coisas que alimentam o medo, você vai se tornar uma pessoa perturbada e sem paz. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Mas se você revestir a sua mente com a presença do Espírito Santo e preencher a sua cabeça com as promessas de Deus, você vai receber uma paz que você não consegue explicar. Quando o primeiro pensamento de derrota tentar se instalar na sua mente, não fique ruminando esse pensamento. Resista desde o início. Lembra do que Deus falou para Josué, quando ele estava diante de uma missão que parecia grande demais. Lá em Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Presta atenção. Se o Espírito Santo está falando com você através dessa palavra, eu peço que você não a ignore.
Não despreze o que Deus está te mostrando agora. Ser corajoso não significa que você não sente medo. Não significa que você não tenha vontade de chorar quando as portas se fecham. Significa que, apesar de todos os sentimentos contrários, você escolhe confiar no seu Deus. Quando o profeta Daniel foi lançado na cova dos leões, ele confiou no Senhor. Deus não impediu que ele fosse jogado lá dentro, mas desceu na cova com ele e fechou a boca das feras. Talvez você sinta que foi jogado na cova dos leões hoje, enfrentando a fúria das circunstâncias. Mas saiba que o Senhor não te abandonou. Assim como Jó, que no meio de toda a sua dor e de todo o seu sofrimento, manteve a sua confiança e não blasfemou contra Deus, escolha confiar na soberania do Pai. O mesmo Deus que te sustentou no passado, o mesmo Deus que abriu o mar quando você achou que era o fim, é o Deus que está cuidando da sua vida hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você não está lutando para conquistar a vitória com seu próprio braço. Você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou por você na cruz do Calvário. Então não desista. Tire os seus olhos dos problemas e das adversidades e eleve os seus olhos para o céu. Se as portas estão fechadas há anos na sua vida, continue orando, porque Deus tem poder para abrir portões de ferro. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero apresentar a sua vida, a sua família e a sua causa diante de Deus. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você crê que Deus vai mudar a sua história, escreva pela fé essa frase: Senhor, quebra as correntes da minha vida. Quando você escreve a sua dor aqui, milhares de pessoas passam a orar e a interceder por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém que precisa ser alcançado por um milagre urgente, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários também, para que ela seja alvo do nosso clamor. Feche os seus olhos se você puder, coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, que pela tua graça e misericórdia alcançou hoje o alvo do nosso coração. Nós nos colocamos agora diante do Senhor, Pai, em humildade, reconhecendo a nossa dependência total em Ti. Contempla nesse momento cada vida, Senhor, que está me ouvindo agora. O Senhor conhece a aflição dessa pessoa, o cansaço e a dor que tem roubado o sono dessa irmã e desse irmão. O Senhor vê o coração perturbado e as lágrimas que são derramadas em silêncio lá naquele quarto. Que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida dessa pessoa agora, trazendo alívio, descanso, alegria, força e paz. Assim como o Senhor agiu de forma poderosa, libertando o apóstolo Pedro daquela prisão, nós pedimos que o Senhor quebre agora as correntes que aprisionam os Teus filhos. Que toda prisão emocional, espiritual, familiar e financeira seja desfeita pelo poder que há no Teu nome. Nós declaramos pela fé que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nós nos revestimos agora com a Tua armadura e tomamos posse da autoridade que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário. A Tua palavra afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso eu peço que, se for da Tua vontade, Pai, sara esse corpo, cura essa enfermidade, tira essa doença crônica, tira esse problema no sangue, nos ossos, nas articulações, no sistema respiratório, que tudo isso caia por terra agora. Nós cremos que o Senhor tem poder sobre as enfermidades físicas e espirituais. Ó Deus, eu repreendo em nome de Jesus a depressão, a ansiedade e a perturbação mental que tem dominado a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Derrama a Tua cura sobre ela, Pai. Cura o corpo e também cura a alma. Visita com o Teu poder aqueles que estão fazendo tratamentos pesados nos hospitais,
que estão passando por sessões de quimioterapia. Arranca a raiz desse mal para a glória do teu nome. Eu coloco diante do teu altar a vida financeira daqueles que estão me ouvindo. Derrama a tua provisão abundante sobre aquele pai e aquela mãe que não sabem como vão pagar as suas dívidas no final do mês. Abre as portas de emprego que estão fechadas. Cria caminhos e oportunidades onde os homens dizem que não tem mais jeito. Dá sabedoria para que o teu filho e a tua filha tomem as decisões corretas nessa semana. Restaura os lares que estão destruídos, Senhor. Que esse casal possa vencer essa crise. Que o teu amor e o teu perdão seja derramado sobre esse relacionamento e que ele seja plenamente restaurado. Traz de volta os filhos que se afastaram dos teus caminhos. Quebra o orgulho e estabelece a verdadeira paz dentro desta casa. Olha, Senhor, para cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ajuda-nos a guardar o nosso coração, a resistir às preocupações e a vivermos a partir da vitória de Cristo. É no nome precioso, santo e poderoso de Jesus que nós oramos. E por isso, antecipadamente, nós te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A oração é uma arma espiritual poderosa. Então não deixe de orar, não deixe de crer e não deixe de lutar as suas batalhas pela fé. Deus pode fazer coisas impossíveis, basta que Ele queira. Portanto, que a vontade dele se cumpra na sua vida. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, considere se tornar membro do canal ou nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se essa palavra te abençoou, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Compartilha ela com seus grupos de WhatsApp. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus contatos. Mande para pelo menos 3 pessoas. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Que Deus multiplique as suas misericórdias na sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Fique firme, fique na paz. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor. A Tua palavra nos lembra que estamos em uma corrida e reconhecemos que muitas vezes temos tentado correr carregando pesos que não vêm de Ti. Hoje, nós te pedimos pela fé que temos em Cristo Jesus. Ajuda-nos a discernir o que precisa ser deixado, o que precisa ser tratado e o que precisa ser entregue aos Teus cuidados. Senhor, obrigado pela grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Obrigado pelos exemplos de fé que foram preservados aqui nas Escrituras para o nosso encorajamento. Obrigado porque não estamos sozinhos nessa jornada. Pai, nesse momento eu quero orar por aqueles que estão cansados, por todas as pessoas que sentem que não têm forças para dar mais um passo. Senhor, renova as forças delas. A Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu peço que o Senhor identifique os pesos que precisam ser largados, aquelas preocupações excessivas, ressentimentos antigos que nós guardamos no coração, mágoas profundas, medos que têm nos paralisado. Que o Senhor dê a cada um a coragem de trazer tudo isso aos Teus pés e deixar ali, porque o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Pai, revela os pecados ocultos, aqueles pecados que se tornaram tão familiares que nós nem os reconhecemos mais, aqueles padrões destrutivos que se repetem.
Senhor, ilumina os nossos corações com a tua luz. E onde há pecado, que haja arrependimento genuíno. Ensina-nos a fixar os nossos olhos em Jesus. Em meio às tempestades, às distrações, às vozes que nos chamam para outros caminhos, que possamos ouvir apenas a tua voz, que possamos seguir apenas as tuas pegadas, que possamos correr fixando os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Pai, eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que cada oração seja respondida segundo a Tua vontade perfeita. Que cada necessidade seja suprida segundo as Tuas riquezas em glória. Que cada coração seja tocado pelo Teu amor incomparável. E que ao final dessa corrida, quando cruzarmos a linha de chegada e vermos Jesus face a face, nós possamos ouvir as palavras mais doces que alguém pode ouvir. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Quantas vezes na vida nós olhamos para alguma coisa e pensamos assim: é exatamente isso que eu preciso. Parecia perfeito, brilhava diante dos nossos olhos, tinha tudo para dar certo. Mas com o tempo, a gente descobre que aquela suposta bênção se transformou num peso. Já percebeu que algumas das piores decisões que nós tomamos na vida parecem no começo serem as melhores? A verdade é que nem tudo que reluz é ouro. Existem escolhas que seduzem os nossos olhos, mas que ferem a nossa alma. E é por isso que hoje Deus quer nos ensinar sobre discernimento nas escolhas. Porque as nossas decisões podem abrir portas de bênção ou abismos de tristeza. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual e para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé todos os dias, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E junto com o seu pedido de oração, escreva também nos comentários essa frase que eu vou dizer aqui. Escreva isso. Senhor, guia as minhas escolhas. Peça isso para Deus. Senhor, guia as minhas escolhas. Eu quero ler com você a palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 13, do verso 9 ao verso 13, que diz assim, olha: aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E o verso 13. Ora, os homens de Sodoma
eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Irmãos, quando Abraão deu a Ló o direito de escolher, ele olhou para as campinas do Jordão e, baseado naquilo que ele viu, ele tomou a sua decisão. Aquele caminho pareceu melhor para ele. Ele não orou, não perguntou a Deus, apenas escolheu pelo que ele estava vendo. O problema é que aquilo que parecia o jardim, o Éden, levou Ló para Sodoma. E o texto diz que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores. As escolhas que nós fazemos, baseadas apenas no visual, no imediatismo, podem nos levar para ambientes espiritualmente perigosos. Quantas pessoas decidiram por um relacionamento, um emprego, uma sociedade ou uma mudança de vida apenas pelo que elas estavam vendo? Parece que é bom, mas depois essas mesmas pessoas enfrentaram desertos, dívidas, depressão, sofrimento e uma série de consequências, simplesmente porque não agiram de acordo com a vontade de Deus. As nossas escolhas definem o nosso destino. Em Deuteronômio capítulo 11, verso 26, Deus diz o seguinte: Eis que hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Sempre haverá pelo menos dois caminhos, mas Deus nunca vai nos forçar para escolher um determinado caminho. Você tem toda a liberdade. Ele nos orienta, nos aconselha, mas a gente tem que ter a consciência que cada escolha é uma semente. Quando nós escolhemos de acordo com a vontade e os princípios de Deus, a nossa colheita vai ser de paz. Mas quando nós escolhemos pelo nosso próprio achismo, pelo nosso entendimento, sem considerar a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, a nossa colheita vai ser de dor, de aflição. Não são os nossos desejos, mas as nossas decisões que determinam onde nós vamos estar amanhã. Quer ver um exemplo? Quando Saul foi escolhido para ser o rei de Israel, o povo escolheu ele pela aparência. Olha como que a Bíblia descreve Saul pela primeira vez, em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E no capítulo 10, versos 23 e 24, olha o que diz. Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. E Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: Viva o rei! Saul era mais bonito e mais alto do que todo o povo. Mas será que só isso o credenciava para ser um bom rei? O povo não perguntou a Deus. Eles queriam alguém como as outras nações. Saul parecia forte, imponente, mas no fundo ele era moralmente fraco. Era sem caráter. E Deus permitiu, porque quando nós insistimos em escolhas erradas, Deus vai permitir, até que essas escolhas tragam lições para a nossa vida. Quantas pessoas, hoje em dia, escolhem pelo status, pela aparência, pela estética, pela aceitação dos outros e depois choram em silêncio. E quando Deus quis ungir um novo rei no lugar de Saul, Samuel quase errou de novo. Jessé trouxe seus filhos diante do profeta. E quando ele viu Eliabe, Samuel pensou consigo: com certeza é esse que Deus escolheu para ser o rei. Mas na hora Deus falou com ele assim: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei.
O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tá vendo? Até as pessoas mais espirituais podem ser enganadas pelos sentidos. Por isso que nós temos que buscar a Deus, irmãos, em oração, sempre que a gente tiver que fazer uma escolha. É melhor perder tempo consultando a Deus do que perder a vida corrigindo um erro. Outro exemplo que eu quero trazer aqui nessa reflexão é Sansão. Ele fez uma escolha ignorando o conselho dos seus pais. Ele chegou na sua casa dizendo que tinha visto uma mulher entre as filisteias e pediu para se casar com ela, porque ela agrada aos meus olhos, é o que diz o texto. O pai e a mãe dele já tinham falado: Sansão, tem tanta moça aqui, você vai escolher uma entre os nossos inimigos? Sabe, irmãos, muitas pessoas ficam perguntando assim: como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Como que Deus fala comigo? Deus pode falar com a gente de várias formas. E muitas vezes Deus vai usar pessoas próximas a você para te dar as respostas que você está procurando. Inclusive seu pai e sua mãe. Considere a opinião deles. Sansão sabia o que Deus queria. Ele ouviu seus pais, mas não deu crédito ao que eles estavam dizendo. Ele disse: eu quero ela, porque ela me agrada aos olhos. Presta atenção. Escolhas movidas pela paixão nos fazem ignorar princípios e depois elas nos cobram um preço muito alto. O fim de Sansão nos mostra isso. A força não sustenta aquilo que a desobediência constrói. Fica essa reflexão para você hoje. Muitas vezes nós fazemos escolhas baseadas nos nossos sentimentos, mas os sentimentos mudam. Nós fazemos escolhas com base no que estamos vendo, mas a nossa visão é limitada. Jeremias 17, versículo 9, diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Por isso que nós precisamos clamar todos os dias, irmãos. Fale com Deus: Senhor, não me deixa escolher por aquilo que me encanta os olhos, pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, mas que as minhas escolhas estejam alinhadas à tua vontade. Eu e você somos o resultado das escolhas que nós fizemos até hoje. Mas nós ainda podemos ser guiados pelas escolhas que decidimos ou que decidirmos entregar a Deus. Ainda dá tempo de escolher certo. Você pode até ter feito escolhas erradas. Pode ter escolhido uma Sodoma, um Saul ou um caminho errado, como o de Sansão, se envolvendo com pessoas erradas. Mas hoje, através dessa palavra, Deus está dizendo: eu ainda coloco diante de você um caminho de bênção, um caminho de vida. E o maior erro não é escolher errado. O maior erro é continuar longe de Deus depois de uma escolha errada. Se você entregar a sua vontade hoje, Ele pode transformar as suas consequências em uma grande história de superação. Amém? Aleluia! Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma pessoa, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se o Senhor te lembrar de alguma escolha que você precisa fazer, coloque ela aqui diante de Deus em oração. E ainda que você tenha feito escolhas erradas ao longo da sua vida, hoje é o dia de você se arrepender. Hoje é dia de você confessar os seus pecados e decidir seguir a rota que Deus está apontando para você. Se você não escreveu ainda, escreva aqui nos comentários essa frase que eu falei lá no começo. Senhor, guia as minhas escolhas. Vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Pai amado e querido, nós nos colocamos diante do Senhor como filhos que precisam de direção. Reconhecemos que tantas vezes
escolhemos pelo impulso, escolhemos por aquilo que os nossos olhos estão vendo, pelo que o nosso coração deseja e não pelo que o teu espírito está aprovando. Nos perdoa, Pai, por todas as decisões que tomamos sem te consultar. Quantas vezes nos precipitamos, corremos atrás do brilho, da aparência, da aceitação e depois sofremos sozinhos as consequências. Mas hoje nós clamamos a Ti. Guia as nossas escolhas. Abre os olhos do nosso coração. Assim como o Senhor abriu os olhos de Samuel. Livra-nos das escolhas que aparentemente são corretas, mas que escondem um caminho de pecado e de trevas. Eu peço que o Senhor tire de nós o peso de decisões passadas e traga cura para cada consequência que ainda hoje está refletindo na nossa vida. Senhor, eu sei que aqui tem muitas pessoas que escolheram relacionamentos que feriram sua alma. Por isso eu te peço que o Senhor traga paz e restauração. Contempla, meu Deus, essa pessoa que se precipitou nas suas decisões e por causa disso se afundou em dívidas. Essa pessoa que fez uma sociedade que não deveria ter feito, apesar de tantas pessoas terem alertado ela. Que o Senhor dê a ela provisão e sabedoria para que ela volte para o caminho da bênção. Para aqueles que estão prestes a tomar decisões importantes, coloca clareza, ó Deus, coloca paz nesse coração. Nós te pedimos pela fé que o Senhor endireite os nossos caminhos tortos, que transforme o nosso arrependimento em uma oportunidade de recomeço. Que o Senhor recolha cada lágrima derramada e inaugure um novo sorriso nos lábios dessa pessoa que está profundamente arrependida pelas suas más escolhas. Que cada decisão que tomarmos, cada escolha que fizermos a partir de agora, seja guiada pelo teu conselho, confirmada pela tua palavra e selada pela tua vontade. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Existem dois caminhos diante de você: o caminho da bênção e o caminho da maldição. A porta larga que conduz à perdição e a porta estreita que conduz à salvação. Escolha o que for melhor. Ouça a voz de Deus. Não foi por acaso que essa mensagem chegou até você. E se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para as pessoas dos seus grupos, aquelas pessoas com quem você se comunica habitualmente. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós postamos vídeos todos os dias aqui no YouTube. Se você quer apoiar o trabalho que nós fazemos, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu posso orar por você hoje? Eu creio que você não está assistindo esse vídeo por acaso. Deus tem uma palavra específica para você nesse momento. E eu creio que você vai sair dessa mensagem diferente do que você entrou. Com mais fé, mais esperança, mais confiança no Senhor. Então vamos fazer essa oração juntos agora. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Ó Deus, eu sei que o teu olhar está sobre a vida de cada um. Tu conheces cada situação, cada dor, cada luta.
E eu te peço que o Senhor fale ao coração de cada pessoa através dessa palavra. Que o teu Espírito Santo traga conforto, esperança e fé. Em nome de Jesus, amém. Hoje é um novo dia que o Senhor está te concedendo e Ele está te dando mais uma oportunidade. Que a paz do Senhor repouse sobre você nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje eu quero falar com você sobre a importância de confiar em Deus, quando você não entende o que Ele está fazendo. Quando você olha para a sua situação e nada faz sentido. Quando você ora, clama, mas parece que nada muda. Quando você sente que está andando em círculos, e aí você se pergunta, Senhor, o que Tu estás fazendo? Vamos ler juntos mais uma porção da Palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Diz assim: Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e pensou assim, isso não faz sentido? Quantas vezes você já questionou os caminhos de Deus? Quantas vezes já disse assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que agora? Por que dessa forma? Eu quero te dizer hoje, Deus está preparando algo maior do que você pode ver. Maior do que você pode entender e do que você pode imaginar. E muitas vezes Deus precisa te levar por caminhos que você não escolheria para te preparar para o destino que Ele planejou para você. Eu sempre gosto de voltar na história de José. Eu aprendo muito com essa história. José teve um sonho de Deus. Ele viu no seu sonho que seria grande e que os seus irmãos se curvariam diante dele. Mas o que aconteceu depois do sonho? Ele foi jogado num poço, foi vendido como escravo, foi acusado injustamente e foi preso. José passou anos na prisão e durante todo esse tempo ele poderia ter pensado, Deus, isso não faz sentido. O Senhor me deu um sonho, mas eu estou vivendo um pesadelo. Mas o que José não sabia é que Deus estava preparando algo maior. Deus estava usando o poço para prepará-lo para o palácio. Estava usando a prisão para preparar José para o poder. A traição dos irmãos estava sendo usada por Deus para preparar José para salvar uma nação inteira da fome. José não entendia naquele momento, mas Deus estava trabalhando. E hoje eu vim aqui te dizer, Deus está trabalhando na sua vida também. Mesmo quando você não vê, mesmo quando não entende, mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está preparando algo maior. Escreva isso aqui nos comentários. Deus está trabalhando. Amém? Declare isso se você crê. Talvez você esteja passando por um deserto agora. Talvez esteja numa espera que parece não ter fim, ou esteja numa situação que não faz sentido aos olhos naturais. Mas eu quero te dizer que não desista, não perca a sua fé, não solte a mão de Deus, porque Ele está preparando algo maior do que você pode ver. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Venha fazer parte do nosso canal no WhatsApp, Minuto com Deus, onde você vai receber o link do vídeo do dia direto aí no seu WhatsApp. É uma forma da gente estar mais perto também, irmãos, em oração, dando os avisos e comunicando as novidades do nosso ministério.
O link para você fazer parte vai estar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Não deixe de conferir e de se inscrever. Agora eu quero te dar 3 verdades sobre confiar em Deus quando você não entende. Primeira verdade: os caminhos de Deus são mais altos do que os seus. A Bíblia diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Isso significa que Deus vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe e Ele entende o que você não entende. Então pare de tentar entender tudo, de querer todas as respostas. Confie que Deus sabe o que está fazendo. Segunda verdade: Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Só porque você não vê nada acontecendo, não significa que Deus não está trabalhando. Muitas vezes Deus trabalha nos bastidores, no silêncio. Ele trabalha de maneiras que você não percebe. Mas isso é um fato, Ele está trabalhando. Então, não julgue pela aparência, pelo que você vê. Confie que Deus está agindo. Terceira verdade: o que Deus está preparando é maior do que o que você está passando. A dor de hoje não se compara com a glória de amanhã. O deserto de hoje está te preparando para a terra prometida de amanhã. A espera que você está tendo hoje te prepara para a bênção que ainda virá. Então não desista no meio do caminho, não pare antes do milagre. Confie que o melhor ainda está por vir. Eu sei que às vezes é difícil a gente confiar quando nós não estamos entendendo. Você quer respostas, você quer entender o porquê, você quer saber quando vai acontecer. Mas a verdade é que você não precisa entender para confiar. Não precisa de todas as respostas para ter fé. Você só precisa saber uma coisa: Deus é fiel, Deus é bom e Deus está no controle de tudo. Então, eu quero que você reflita nessa palavra. Onde você precisa confiar em Deus, mesmo sem entender? Qual é a área da sua vida onde você precisa soltar o controle e entregar para Deus? Qual é a situação que você precisa parar de tentar resolver sozinho e deixar Deus agir? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva em qual área você precisa confiar em Deus hoje. Porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida e eu creio que Deus vai agir. E a partir de hoje, pare de tentar entender tudo, pare de querer controlar todas as coisas, de se apoiar no seu próprio entendimento e comece a confiar verdadeiramente no Senhor de todo o seu coração. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. E a palavra diz que Ele vai endireitar as suas veredas. Ou seja, Ele vai te guiar, vai te direcionar e te levar para o lugar que Ele preparou para você. Hoje eu declaro sobre a sua vida: Deus está preparando algo maior. Algo que você não pode ver ainda, que você não pode entender, mas algo que vai valer a pena cada dia de espera, cada dia de luta, de fé, porque o que Deus preparou para você é maior do que tudo que você já passou. Amém? Vamos orar juntos agora. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, é porque Deus quer que você interceda por essa pessoa. Se você se lembrou de alguma situação ou de alguma área da sua vida, como eu falei, escreva ela aqui nos comentários. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque o Senhor está preparando algo maior na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo ou que está simplesmente ouvindo essa palavra. Nos perdoa por cada um dos nossos pecados, Pai. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos dos teus caminhos, pelas vezes em que quisemos controlar tudo, ou quando nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Lava-nos em tua poderosa presença. Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor nos conceda fé para continuar, para confiar em Ti mesmo sem entender. Que o Senhor nos dê paz no meio da espera,
nos dê esperança em meio às lutas. Que cada pessoa que foi hoje alcançada por essa palavra, Deus, saiba que o Senhor está trabalhando, mesmo quando elas não conseguem enxergar. Que cada um confie naquilo que o Senhor está preparando. Nós cremos na Tua palavra, que diz que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória eterna. Eu oro por essa pessoa que está passando por um tempo de espera, por aquele que está num deserto, por essa pessoa que está numa situação que aos olhos dela não faz sentido. Dê fé para que elas continuem confiando em Ti. Dê paz ao coração dela, Pai, para que ela possa descansar no Senhor. Coloca esperança nesse coração para que ela não desista. Que ela veja que o Senhor está preparando algo maior. Que ela experimente no tempo certo a Tua fidelidade e que ela possa testemunhar do Teu poder. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está na descrição desse vídeo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Que Deus te abençoe. Deus vai falar com você nesse momento. E eu creio que você vai sair desse vídeo aqui totalmente diferente do que você entrou. Hoje é um novo dia que o Senhor está te concedendo. E Ele está te dando mais uma oportunidade. Por isso, se você puder fazer isso agora, já comece o seu dia declarando aqui nos comentários: obrigado, Senhor. E já comece o seu dia com gratidão. Amém? Que a paz do Senhor repouse sobre você nesse momento. Meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje eu quero falar com você sobre onde você está colocando a sua confiança. Porque a confiança é como uma moeda espiritual e você precisa ter muito cuidado com quem você empresta essa moeda. Porque tem gente que vai te cobrar juros altíssimos. Tem pessoas que vão te deixar endividado emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Você já se sentiu desqualificado por alguém? Já ouviu palavras que fizeram você duvidar de si mesmo? Já teve alguém que te fez sentir pequeno, incapaz, inferior? Se a sua resposta é sim, escuta essa palavra, porque hoje eu quero te mostrar que a opinião deles não define o seu valor. Vamos ler juntos a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 28 e 29. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando com os homens, ficou indignado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Você veio apenas para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Não posso nem falar. Olha a história de Davi. Ele era apenas um jovem pastor de ovelhas. Mas quando ele chegou no campo de batalha e viu Golias desafiando o exército de Israel, algo se levantou dentro dele. Ele disse: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi não tinha armadura, não tinha treinamento militar e não tinha currículo de guerra. Mas ele tinha algo muito mais poderoso. Ele tinha um histórico com Deus.
Mas quando o irmão dele, Eliabe, ouviu Davi falando, ele não o encorajou. Ele não disse assim: vai lá, irmão, eu acredito em você. Não, ele o desqualificou. Ele disse: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua presunção. Presta atenção, irmãos. Ele atacou o caráter de Davi. Ele diminuiu o trabalho que Davi fazia e questionou as intenções do coração de Davi. Entenda uma coisa. Infelizmente, as pessoas mais próximas de você, às vezes, são as que mais vão te desqualificar. Porque elas te conhecem como você era, não como Deus está te transformando. Elas te veem pelo passado, não pelo futuro que Deus preparou para você. Elas te julgam pelas suas limitações, não pelo seu potencial. Eliabe viu Davi como o irmão mais novo que cuidava das ovelhas, mas Deus via Davi como o futuro rei de Israel. Eliabe viu presunção, só que Deus viu a fé. Eliabe, o irmão de Davi, viu maldade, mas Deus viu a coragem de Davi. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe que a limitação deles se torne a sua insegurança. Não pegue emprestado a descrença deles. Não aceite a narrativa deles sobre quem você é. Porque quando você se apega na confiança das pessoas, quando busca validação nelas, você está pagando um empréstimo com juros altíssimos. Porque as pessoas têm fundos insuficientes. Afinal, todos nós somos limitados. As pessoas não têm o que você precisa. Elas não podem te dar o que só Deus pode te dar. Deus é infinito, Ele não falha. As pessoas são limitadas, estão sempre falhando. Agora repare na resposta de Davi. Ele não entrou numa discussão longa, não tentou se justificar. Simplesmente ele disse: o que foi que eu fiz agora? Não posso nem falar. E depois ele se virou e foi falar com outras pessoas. Ele não ficou preso ali na opinião de Eliabe. Davi não deixou que a descrença do irmão o paralisasse. Ele agiu com sabedoria, com a sabedoria que Deus havia colocado nele. Sabe, tem gente que você precisa parar de tentar convencer. Tem gente que nunca vai acreditar em você, que sempre vai te ver como você era e não como você está se tornando. E você não pode desperdiçar sua energia tentando provar seu valor para quem já decidiu te desqualificar. Depois dessa palavra, eu te indico a ir lá no nosso outro canal, no Minuto Reflexão, que vai estar na tela final e no comentário fixado desse vídeo, porque o tema do Minuto Reflexão de hoje é esse: pare de ser controlado e moldado pela opinião dos outros e comece a se guiar pela opinião de Deus. Assista lá, pois vai edificar muito a sua vida e você vai receber motivação e força do alto. Depois dessa interação com seu irmão, Davi foi até o rei Saul. E Saul também tentou desqualificá-lo. Olha o que Saul disse: você não pode enfrentar esse filisteu. Você é apenas um jovem e ele é um guerreiro desde a juventude. Saul olhou para as credenciais de Davi e disse: você não tem o que é preciso. Mas Davi não aceitou essa sentença. Ele disse: eu cuidava das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o golpeava e arrancava a ovelha de sua boca. Quando ele se virava contra mim, eu o agarrava pela juba e o golpeava até matá-lo. Eu matei leão e urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Você percebe o que Davi fez aqui? Ele usou o seu passado como currículo. Ele usou as batalhas que ninguém viu como credencial,
para a batalha que todos estavam vendo. Ele disse: eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei o urso, e esse gigante vai ser como um deles. Receba essa verdade no seu coração, meu irmão, minha irmã. Coisas que os outros usam para te desqualificar são exatamente as coisas que Deus usou para te qualificar. Eliabe desprezou o fato de Davi cuidar de ovelhas, mas foi cuidando de ovelhas que Davi aprendeu a lutar. Foi lá no campo, sozinho, sem plateia, que Davi desenvolveu coragem. Foi enfrentando leões e ursos que Davi se preparou para enfrentar gigantes. Então, pare de desprezar o seu processo. Pare de ter vergonha da sua jornada. Pare de achar que você não está qualificado porque o seu caminho foi diferente do caminho do outro. Porque Deus estava te treinando o tempo todo. E Ele estava te preparando nas batalhas que ninguém viu para a vitória que todos vão ver. Saul tentou colocar a armadura dele em Davi. Ele disse assim: você precisa se vestir como eu, você precisa lutar do meu jeito. Mas Davi experimentou aquela armadura e disse: eu não posso andar com isso, pois eu não estou acostumado. E ele tirou tudo. Olha isso, tem muita gente que está tentando te fazer ser quem você não é. Muita gente tentando te colocar numa armadura que não serve em você. Muita gente está dizendo assim: você precisa fazer do meu jeito, você precisa seguir o meu modelo, precisa ser como eu. Mas Deus não te chamou para ser cópia de ninguém. Ele te chamou para ser você, com a sua história, com as suas experiências, com o seu jeito único de fazer as coisas. Então, pare de tentar se encaixar na armadura de outra pessoa. Pegue a sua funda, pegue as suas 5 pedras e vá do jeito que Deus te preparou exclusivamente. Quando Davi foi enfrentar o Golias, o gigante o desprezou. Ele disse: sou eu algum cachorro para você vir contra mim com paus? Ele olhou para Davi e viu um menino, mas Davi olhou para Golias e viu mais uma oportunidade de Deus se glorificar. E Davi disse algo poderoso: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Toda esta assembleia saberá que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Você percebe a confiança de Davi? Ele não estava confiando em si mesmo. Ele não estava confiando na opinião de Eliabe, na aprovação de Saul. Ele não estava confiando na aceitação de Golias. Ele confiava em Deus. E essa é a única fonte de confiança que você precisa ter. Porque quando você coloca sua confiança nas pessoas, você fica à mercê da opinião delas. Quando elas te elogiam, você se sente bem. Quando elas te criticam, você fica mal. Você vira uma folha ao vento, sendo levado para lá e para cá por tudo que dizem sobre você. Mas quando você coloca sua confiança em Deus, quando você se ancora nele, você tem estabilidade. Não importa o que eles dizem, não importa se acreditam ou não, e não importa se eles te apoiam ou te abandonam, porque o seu valor não vem deles, vem de Deus. Davi matou Golias com uma pedra. Eu repito, uma pedra. Enquanto o gigante tinha espada, lança e armadura, Davi tinha uma pedra e a presença de Deus. E isso foi suficiente. Porque quando Deus está com você, você não precisa do que eles têm. Não precisa da aprovação deles, da validação deles. Reflita sobre isso hoje. Onde você está colocando a sua confiança? De quem você está buscando opinião? Quem você está deixando definir o seu valor? Porque se você está buscando validação nas pessoas,
você vai ficar endividado, vai pagar juros altíssimos, vai viver frustrado, ansioso, inseguro. Mas se você colocar sua confiança em Deus, se você se lembrar do que Ele já fez na sua vida, se usar o seu passado como currículo de fé, como testemunho do que Deus já fez, você vai enfrentar qualquer gigante, vai vencer qualquer batalha, porque a batalha é do Senhor e a vitória quem garante é Ele. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou orar pela sua vida. Amém? E a partir de hoje, pare de tentar convencer quem não acredita em você. Pare de buscar a aprovação de quem já te desqualificou. Pare de vestir a armadura que não serve em você. E vá do jeito que Deus te preparou, com a sua história, com as suas cicatrizes e com as suas vitórias que ninguém viu. Porque o leão que você enfrentou lá no passado te preparou para o gigante que você está enfrentando agora. E esse gigante vai cair. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Não porque você é capaz, mas porque Deus é poderoso. Não porque você mereça, mas porque o Senhor te escolheu. Então hoje eu declaro sobre a sua vida: você não precisa da aprovação deles, não precisa da validação deles, não precisa que acreditem em você, porque Deus acredita e isso é o bastante. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é a nossa fonte de confiança. Obrigado porque não precisamos buscar validação nas pessoas. Obrigado porque o Senhor nos vê não como somos, mas como estamos nos tornando. Obrigado porque o Senhor usa o nosso passado para nos preparar para o nosso futuro. Senhor, nos perdoa por cada um dos nossos pecados. Perdoa-nos pelas vezes em que buscamos aprovação nas pessoas em vez de buscar em Ti. Perdoa-nos pelas vezes em que deixamos a opinião deles nos paralisar. Pelas vezes em que tentamos vestir a armadura de outra pessoa em vez de ser quem Tu nos chamaste para ser. Lava-nos em Tua poderosa presença. Eu peço que o Senhor liberte cada pessoa da prisão da opinião alheia. Que elas parem de considerar a descrença dos outros. Que elas se lembrem das vitórias passadas. Que usem o testemunho do leão e do urso para enfrentar o Golias de hoje. Senhor, dá coragem para enfrentar os gigantes. Dá sabedoria para não desperdiçar energia tentando convencer quem não acredita. Que cada um saiba hoje que não precisa da aprovação deles. Que cada pessoa entenda que a batalha é do Senhor. E que cada um veja os seus gigantes caírem. Experimentem vitórias que só o Senhor pode dar. Eu entrego em Tuas mãos e apresento diante da Tua presença cada pedido de oração que foi feito aqui nesse vídeo. Ó Deus, eu não conheço essas pessoas. Eu não sei o que elas têm vivido. Mas o Senhor conhece até os fios de cabelo que tem na cabeça deles. Então eu peço que o Senhor visite agora cada coração aflito, cada mente cansada, cada pessoa que tem se sentido esquecida. Que o Teu Espírito Santo envolva cada um com paz, com consolo, com esperança. Que o Senhor traga cura onde há dor, restauração onde há feridas e fé onde o medo tem tentado dominar. Eu também quero orar, meu Deus, por aqueles que têm chorado em silêncio, por aqueles que têm sentido o peso da rejeição, por quem foi esquecido, por quem foi deixado de lado quando mais precisou de ajuda. Consola esse coração, meu Deus. Mostra que o Senhor nunca abandona, que o Teu amor permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada de lutar, por quem tem feito tudo certo, mas ainda não viu o resultado. Renova as forças dele, Pai. Traga ânimo novo. Mostra que o tempo da colheita vai chegar, porque o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu.
Eu oro por essas pessoas que estão enfrentando problemas na família, por casamentos que estão abalados, por pais e mães que estão orando por seus filhos. Que o Senhor toque nesses lares, ó Deus. Restaura o amor, o respeito e a comunhão. Que o perdão prevaleça e que o Teu Espírito Santo traga paz, onde antes só havia confusão. Eu apresento ao Senhor todas as pessoas que lutam contra os vícios, contra pensamentos de morte, contra a tristeza e a ansiedade. Que a Tua libertação alcance cada um agora. Que eles sintam a Tua presença entrando no coração, curando as feridas, acalmando a mente e renovando a fé. Eu apresento ao Senhor todas as pessoas que passam por lutas financeiras. Ó Deus, abre as portas, mostra um caminho novo para ele e para ela. Abençoa os filhos e filhas que estão deixando seus nomes aqui nos comentários, clamando por uma mudança nessa área. Que eles possam dizer com fé: eu entrego as minhas finanças nas mãos do Senhor e confio que Ele fará o melhor por mim e pela minha família. Eu oro por cada pedido que foi deixado aqui, mesmo aqueles que não foram escritos, mas que foram guardados no coração. O Senhor sabe o que cada um precisa. Atende, meu Deus, segundo a Tua vontade. Contempla essa pessoa que se sente desqualificada, porque ouviu palavras que a fizeram duvidar de si mesma. Eu oro por essa pessoa que está tentando se encaixar numa armadura que não é para ela. Liberta, meu Deus, restaura a confiança. Mostra que o valor deles não vem das pessoas, mas vem de Ti. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que também está aqui na descrição do vídeo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o Minuto com Deus de hoje. Que Deus te abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos te agradecer por mais um dia de vida. Reconhecemos, como disse o salmista, que o Senhor nos escutou e se tornou a nossa salvação. Por isso, com gratidão, nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez e te louvamos pelo privilégio de podermos estar em Tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração, que ela seja como uma semente lançada em terra fértil. Prepara o solo do nosso coração, quebranta o nosso coração. Tira de nós toda dureza, toda distração, repreende na nossa mente toda incredulidade e tudo aquilo que possa impedir o Teu mover. Que essa palavra venha frutificar em nós, gerando sabedoria, discernimento, transformação. Que ela nos confronte nas áreas em que precisamos mudar. E também que o Senhor proporcione através dela consolo àqueles que se sentem aflitos, cansados ou desanimados. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem sinta o toque do Teu amor, da Tua graça e do Teu cuidado. Nós nos rendemos diante de Ti e abrimos o nosso coração para tudo o que o Senhor quiser fazer em nós e por meio de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmos 118, do verso 21 ao verso 24, está escrito assim: Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular.
Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E o verso 24: Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo quem trouxe você até aqui. Ou foi Ele quem fez com que essa mensagem chegasse até os seus ouvidos. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos chegar a milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal, assistiu a esse vídeo antecipadamente. Os membros recebem o vídeo um dia antes. Eles têm acesso ao vídeo um dia antes aqui no YouTube. E lá no meu canal, na aba Comunidade, tem um presente especial para você que é membro do canal. Eu coloquei lá o link para você baixar o e-book Minuto com Deus. É só você acessar a aba Comunidade, clicar no link e o livro vai estar disponível para você baixar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Pastor, eu não sou membro, mas eu queria adquirir o livro online. Ok, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você pode clicar e adquirir o livro. Custa menos de R$10, irmãos. E você estará abençoando o nosso ministério. E também estará sendo abençoado. O livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Amém? Então, faça isso. Ou você também pode nos apoiar aqui através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse texto falou muito ao meu coração. Salmo 118. E ele me revela algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus ouve e responde às nossas orações com salvação. Está no verso 21. O salmista começa com uma expressão de gratidão. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Esse é um princípio fundamental da fé cristã. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele ouve o clamor do seu povo e ele responde com livramento, com redenção e com salvação. E essa salvação, mencionada aqui no Salmo 118, aponta tanto para o livramento histórico que Deus proporcionou muitas vezes a Israel, quanto para a salvação eterna que foi proporcionada através do sacrifício de Jesus. Quantas vezes nós já clamamos a Deus e Ele nos respondeu, não é verdade? Por isso, alegre-se nesse dia. Se você tem vida, se você tem fé, é porque o Senhor já te salvou muitas vezes, em muitas circunstâncias. Eu sei que nesse momento você pode estar diante de muitos desafios, mas eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar. No final da mensagem, eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus responde à minha oração. Deus responde minha oração.
Escreva isso aqui com convicção nos comentários. Amém? No verso 22, fala sobre uma pedra angular que foi rejeitada. Olha o que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O salmista aqui aponta para um ato surpreendente de Deus. Transformar aquilo que antes era rejeitado em algo que agora é essencial. Essa pedra mencionada pelo salmista se refere de maneira profética a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas se tornou o fundamento da nova aliança. O que é essa pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra principal, colocada no canto de um edifício, usada para alinhar todas as outras pedras. Ela se sustentava e orientava toda a estrutura. Falando em termos espirituais, Jesus é essa pedra. Ou seja, ele é o alicerce da nossa fé. E essa palavra do salmista é reafirmada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 42 e 43. Está escrito assim, olha, são palavras de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Irmãos, Jesus confrontou os líderes religiosos judeus com essa verdade. Eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Por causa dessa exclusão, o reino seria estendido aos gentios, que somos nós, eu e você, formando uma nova comunidade, a igreja. Comunidade essa que é chamada a frutificar. Jesus mostra que o fato dele ter sido rejeitado pelos líderes judeus não impediu o cumprimento do plano de Deus. O reino agora seria revelado por meio da igreja, que é formada por todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aqui entra outra passagem essencial para esse estudo aqui, esse breve estudo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus está falando para Pedro. Ele diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja não é Pedro, não é o homem Pedro, a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez. Antes disso, lá no versículo 16, Pedro disse assim, olha, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra viva. E aqueles que confirmam isso, que aceitam essa verdade no seu coração, se tornam parte de uma edificação espiritual. A rocha mencionada por Jesus é a revelação divina da identidade messiânica de Cristo, que se tornou o fundamento da igreja. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Tanto que ele descreveu a igreja como edifício espiritual. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, olha o que ele escreveu para a igreja. Chegando-se a ele, a pedra que vive,
rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui nós podemos ver o eco do Salmo 118, ou o Salmo 118 ecoando em toda a sua profundidade. Jesus é a pedra viva, a pedra escolhida e preciosa. Só que muitos ainda hoje a rejeitam. Aos que creem, porém, ele transforma suas vidas em templos vivos, em um sacerdócio santo. No verso 24, diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Eu voltei lá no Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Irmãos, essa é uma proclamação de fé. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Você pode declarar isso todos os dias. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, você pode dizer: esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Não importa como seja o seu dia, esse é o dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. O seu dia, o dia de hoje. Amém? Você não depende das circunstâncias ao seu redor, mas você depende somente de guardar no seu coração a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando você tiver que enfrentar tempestades, lutas, perdas, esse é o dia que o Senhor fez. Encare o seu dia com fé. Encare o dia de hoje com fé. Porque Deus te ouviu, porque Jesus é a sua rocha firme, porque o reino de Deus está se manifestando agora na sua vida, porque você faz parte da igreja edificada sobre Cristo e porque Ele está com você todos os dias. Rejeitado pelos homens, Jesus se tornou o centro do plano de Deus. Ele é uma pedra angular. Ele é o alicerce da nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação. A cada novo dia nós temos a oportunidade de nos alegrar, porque a obra de Deus continua sendo feita em nós e através de nós. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê provisão, livramento, unção e graça. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Escreva a área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? E declare com fé: o meu Deus ouve a minha oração. O meu Deus ouve a minha oração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor nos concedeu. Nós louvamos o Teu nome nesse dia, Pai. Obrigado porque, mesmo tendo sido rejeitado pelos homens, Jesus se tornou a pedra angular, a base da nossa fé. Que nós possamos considerar a preciosidade de Cristo
e firmar a nossa vida sobre ele. Pai amado e querido, renova hoje a fé daquele que se encontra abatido. Restaura a esperança daqueles que um dia foram rejeitados. Alegra, ó meu Deus, o coração da pessoa que está nesse momento passando pela aflição, pela dor, pelo luto. A tua palavra nos garante que quem crê na pedra angular jamais será envergonhado. Abençoa-nos, ó Deus, com a alegria da tua salvação e com o poder da tua presença. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla nesse instante, ó Deus, cada nome do filho, da filha, do esposo, da esposa, do genro, do sobrinho, do amigo. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está passando por um momento difícil no seu relacionamento conjugal. Ó Deus, não permita que essa família seja destruída, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, ó Deus. Não deixe que esse lar seja destruído. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance, ó Deus, esse coração duro desse homem, dessa mulher, que já tomou uma decisão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor também pode convencer essa pessoa que já tomou no seu coração a decisão pelo divórcio, pela separação. Ó Deus, que o Senhor restaure esse relacionamento. Que o Senhor conceda provisão para aqueles que estão passando por um tempo de escassez. Que o Senhor nos dê a cura das nossas enfermidades. E, acima de tudo, que o Senhor nos dê a Tua salvação. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela. Não guarde apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.